encontros, como a Cris falou, ter uma conversa, né? Uma conversa amigável, sempre importante para facilitar o nosso crescimento em conjunto. Adorei isso. Vou ter que comprar várias livros para ver se eu consigo. Não vai ser marmelada não, se eu ganhar, porque eu ganhei mesmo. Hoje uma colega ali me parou ali atrás e perguntou se a gente ia chorar hoje. Eu falei, acho que não, hoje tá light. Da outra vez, né, há um mês atrás, pelo menos eu chorei bem. Mas faz parte. Nós somos seres também emocionais, né? Então quando a gente se permite se conectar com as emoções, é porque a gente está saudável. Difícil é quem retém, difícil é quem guarda, quem não consegue liberar. Aí isso pode virar até doença. Doença emocional que se transforma em doença física. E o tema de hoje é renovando atitudes. E estamos em dezembro, né? Passou rápido ou não? Quem acha que passou rápido aí o ano, levanta a mão. A maioria achou. Alguns não acharam, achei interessante. E eu já falei isso aqui, mas vou recapitular. Essa noção de passagem do tempo, ela é muito subjetiva, né? Então, quando a gente se percebe num mundo com uma quantidade de informação assim muito grande e muito acelerada, dá para começar a fazer essa investigação. Será que o tempo está passando rápido mesmo? Ou a gente que está um pouco sobrecarregado com essa velocidade toda e com essa quantidade de informação? O que eu gosto de falar a respeito é as pessoas que moram no interior, bem no interior mesmo, na roça, por exemplo, em geral elas não têm a sensação de que o tempo está passando rápido. Por que será? Porque o ritmo é diferente, a quantidade de informação é diferente. Elas não ficam tão ligadas nesse excesso de tecnologia como, de certa forma, a maioria de nós está ligado, né? Então vamos estudar aquele livro, O Poder do Agora, porque ele ensina bem a gente aprender a colocar o foco no momento presente, viver o aqui e agora, de verdade. Eu sei que essa é uma fala assim bonita, a gente já ouviu ela em outros lugares, mas se a gente não está vivendo no aqui e agora, a gente está vivendo aonde? Ou logo ali na frente, no futuro, ou um pouquinho ali atrás, no passado. Fonte de problemas. Vocês sabiam que a ansiedade, ela é filha do futuro? Dizendo assim parece muito solto no ar, né? Mas se você fica na expectativa de que as coisas vão acontecer, porque você quer que aconteça de um jeito, ou você teme que não aconteça do jeito que você está planejando, você começa a experimentar uma energia. Sabe que energia é essa? Ansiedade. Então, se eu coloco a minha atenção e aprendo a viver no hoje, eu já começo a me libertar dessa teia, dessa energia tão perigosa. E eu digo perigosa porque eu vejo os casos onde esse tipo de situação chega no ápice. E aí vem as crises de ansiedade e vem, às vezes, até crise de pânico, porque uma coisa vai desdobrando a outra. E o passado? Se a pessoa fica muito no passado, o que acontece com ela? Bem, se for presa nos pensamentos de coisas difíceis que aconteceram, tem gente que fica preso no mês passado, na semana passada, tem gente que está preso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e aí não perdoou, ou não se perdoou. Esse tipo de energia gera, sabe o quê? Depressão. Por quê? Porque você fica remoendo, ressentindo as coisas que não se resolveram bem, ou você acha que não se resolveram bem. Porque se a gente tiver uma visão mais ampla da realidade, a gente entende ou começa a entender que tudo que aconteceu tinha um motivo, tinha um propósito, foi importante para o nosso crescimento. E aí qual é a atitude renovada, positiva? É abrir a mão. Abrir a mão e deixar ir essa corrente ou essas cordas que nos aprisionam.
Então foi só uma introduçãozinha aqui, porque eu lembrei desse livro que mudou minha vida, O Poder do Agora, porque quando eu tive contato com esse conhecimento, eu realmente quis ir a fundo. Estudei, li bastante e fiz até grupo de estudo lá onde eu moro. Uma vez por semana as pessoas iam lá, se reuniam e a gente estudava o livro e praticava aquilo que estava sendo recomendado. E eu me surpreendi com o quanto dá um trabalhinho você aprender a ficar no momento presente. Porque a mente já está bastante condicionada com essa ideia das expectativas do futuro e ficar um pouquinho presa nas coisas que aconteceram lá atrás. Mas podemos mudar, porque mudar faz parte da nossa condição como seres humanos. Aliás, final de ano é uma época muito propícia para a gente pensar no que foi, né? Esse ciclo, esse último ciclo. Tem gente que diz assim, isso é besteira, é um dia como outro qualquer, 1º de janeiro é igual 30 de junho, qual é a diferença? A diferença é que nós somos seres que se ligam em rituais. Isso realmente faz parte da nossa condição, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a gente se entende por gente, os rituais fazem sim parte da nossa vida. Os ritos de passagem, né? Como aconteciam lá nas tradições nativas. E aqui é um rito simples, é o rito de encerrar o ciclo do ano. Quando a gente faz aniversário, também é a nossa mudança pessoal de ciclo. Então, quando está terminando o ano, o que é comum fazer? A gente pensar no que foi, no que não foi, o que gostaria de ter sido e por aí vai. Mas é mais comum ainda a gente fazer planos para o ano que se inicia. Quem nunca fez aquele planinho assim, esse ano eu vou conseguir emplacar a dieta, esse ano vai, agora vai, porque eu vou mudar, porque eu vou fazer, porque eu vou entrar no nutricionista, na academia e tal. E aí, o que acontece? Via de regra, muitas vezes isso não sai tão direitinho como se planejou. Vou parar de fumar, vou economizar, vou melhorar o meu relacionamento, vou fazer uma série de coisas. Tem pessoas que estão mais profissionais nesse assunto, que fazem até listas. E aí quando vai ver, cadê a lista? Está lá jogada num cantinho, na gaveta, e aquilo tende a se perder. E eu acho legal essa reflexão, porque quando a gente está falando de mudança, de atitude, ou como o título da palestra anuncia, renovando atitudes, eu fiquei pensando, o que seria isso assim, na parte mais essencial? Se a gente pensar que na nossa trajetória, aqui nesse planeta e também no plano espiritual, o grande mote da nossa existência é evolução, evolução pressupõe progresso. É uma redundância quase, né? Mas além disso, pressupõe mudanças. Então, eu acredito que todos aqui, consciente ou inconscientemente, estão querendo mudar alguma coisa. É ou não é? Muito bem. Não vi assim muita ênfase, mas eu imagino, é porque não deu tempo de refletir, né? Mas sim, estamos querendo mudar. Estamos engajados em alguma mudança. E será porque que é relativamente difícil? Porque senão, todo mundo fazia a sua listinha no final do ano e chegava, ou no início do ano, e chegava no final do ano, estava tudo ok. Dava aquele tiquezinho assim, né? Consegui, fiz, realizei, nota 10 para mim. Se fosse fácil, isso seria uma regra. Mas, infelizmente, isso é quase uma exceção. E aí eu fiquei pensando sobre o porquê disso. Porque é comum a gente acreditar, eu não disse que é normal, é comum. É comum a gente acreditar que a mudança, ela está basicamente relacionada ao quanto a gente quer essa mudança. Será que está relacionado ao quanto a gente quer? Eu vi cabecinhas fazendo assim, outras fazendo assim, é normal, a gente analisa, né? E eu entendo a resposta sim, a resposta não. Sim, está relacionada ao quanto a gente quer, mas também não é só isso. Porque se fosse só isso, a recomendação única e exclusiva seria: aumente o seu nível de querer.
aumente a sua vontade, a sua paixão por aquilo que você quer mudar, aí estaria tudo resolvido. Mas não é só isso. Quem já viu aquela cena clássica da mosquinha na janela? Bzzz, tum, aí bate no vidro. Aí ela dá uma voltinha, bzzz, tum, com sonoplastia e tudo, tá vendo? E aí ela vai repetindo esse gesto, essa atitude. Será que se essa mosquinha tiver uma força de vontade absurda, ela vai quebrar o vidro? Definitivamente não, porque ela não tem força para isso. E o que ela deveria fazer? Vamos para o óbvio: procurar uma saída. Se ela tivesse um pouquinho de inteligência, nós temos muita. Se ela tivesse um pouquinho, ela daria uns passinhos para trás, procuraria a saída que às vezes está bem próxima dela. Às vezes é uma frestinha ali do lado, só que ela não está se ligando. Está batendo a cabeça ali, tipo murro em ponta de faca. Então, não é só força de vontade que faz a gente mudar. Precisa também estratégia. No caso de nós, seres humanos, criaturas complexas, inteligentes, muitas vezes precisamos de estratégia e plano. Um plano de ação. E para isso existem princípios organizadores da mudança. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Esse conhecimento advém dos meus estudos em programação neurolinguística, em coaching, que realmente vai a fundo nessa ideia de ajudar o ser humano a transitar do ponto A para o ponto B. O que é o ponto A? Onde você se encontra. O que é o ponto B? Aonde você quer estar. É o resultado da sua mudança. E ali no meio tem uma lacuna. Ah, Anderson, você está falando isso relacionado a qualquer mudança ou só coisas assim muito objetivas? Você falou aí de emagrecer, parar de fumar. E as coisas mais subjetivas? Aumentar o meu nível de autoconfiança, aumentar a minha autoestima, meu amor próprio. Será que isso também dá para a gente fazer plano? Eu quero sair do ponto A e do ponto B? Com certeza. E isso, inclusive, às vezes é um dificultador. Quando é uma coisa matemática, eu quero aumentar os meus rendimentos. Digamos que eu seja um profissional liberal ou um empresário, alguma coisa assim. Então eu vou fazer um plano estratégico que vai envolver marketing, que vai envolver outras ações, porque eu quero aumentar o meu rendimento. Aí quando chegar lá no rendimento que eu planejei, beleza, atingi a minha meta. Agora, nas coisas mais subjetivas, pode não ser tão simples assim, mas ainda assim a gente pode planejar. Então eu vou fazer um convite rápido para vocês, que é pensar em alguma mudança que vocês estejam engajados ou que queiram se engajar. Mesmo que vocês estejam assim naquela fase, eu ainda não estou fazendo nada a respeito, mas eu quero mudar tal situação na minha vida. Eu quero ir para tal patamar. Eu quero melhorar aquele aspecto da minha condição interna. Pensem aí, um segundinho, menos de um minuto, pensem aí um pouquinho. Muito bem. Eu usei como referência o colega que estava de olhos fechados, estava pensando mesmo, estava lá concentradão, né? Assim eu falei, vou esperar ele abrir os olhos, que ele está no processo. Depois eu olhei uma colega lá atrás também de olhos fechados, e é essa a ideia. Pensaram. Talvez algumas pessoas tenham achado muito rápido, outras tenham demorado mais um pouquinho, e talvez algumas ainda nem tenham achado exatamente, mas não tem problema, dá para a gente caminhar assim. Então, existe uma intenção de algo que eu quero mudar. Ou seja, eu já pressuponho, dentro da estratégia coaching, que existe um ponto A e um ponto B. Você está no ponto A agora e quer chegar no ponto B. E tem aquela lacuna ali. Qual é o primeiro passo para a mudança? Por isso que eu falei de estratégia. Agora a gente vai lançar mão desse conhecimento. E aí é assim mesmo. Qual é o primeiro passo? Saber o que eu quero mudar.
Esse é o passo número 1. E por incrível que pareça, às vezes a gente escorrega nele. A gente fica meio assim, sabe? Com um querer vago, com um querer meio efêmero. Precisa ter com clareza aquilo que eu quero mudar. E se você conseguir transformar essa sua ideia de mudança num filme, aí você deu um passo muito significativo neste primeiro passo, que é saber o que quer. O que é transformar a ideia num filme? Digamos que a minha meta seja, vou pegar coisas simples, a minha meta seja estar numa forma física, que eu não estou hoje, por exemplo. Aí a pessoa fala, eu quero estar mais em forma, eu quero estar melhor condicionado fisicamente, só que isso é vago. Melhor condicionado fisicamente pode variar ao infinito. Aí eu pergunto para a pessoa assim, o que especificamente você vai estar fazendo, você fará, quando você estiver melhor condicionado fisicamente? Aí a pessoa para e pensa. Nisso que ela para e pensa, ela está fazendo filme. Eu vou conseguir dar a volta na lagoa, 7 quilômetros e tal. Ou então vou subir a trilha lá do Pico da Tijuca, 50 minutos, 1 hora subindo. Falei, agora ela tem um filme na cabeça. E quando ela conseguir dar a volta na lagoa, quando ela conseguir subir o Pico da Tijuca, ela vai ter a sensação subjetiva de ter alcançado a meta dela, de ter alcançado aquele objetivo que ela planejou lá atrás. Mas vocês percebem a diferença de ter esse filme, de ter essa clareza em relação ao que você quer? Senão você vai caminhando na direção que você supõe que você quer alcançar, às vezes chega no objetivo e nem sabe que chegou. Então, parte da estratégia de quem quer mudar é ter esse enfoque, de saber com clareza aquilo que quer e conseguir visualizar um filme. Eu quero aumentar o meu nível de amor próprio, de autoestima. É mais subjetivo. Talvez não seja assim num primeiro estalo que você vai conseguir ver esse filme, mas consegue. Se a pessoa parar um pouquinho e falar, o que eu vou conseguir fazer que eu não consigo hoje? Eu vou conseguir falar em público, vou estar lá confiante, falando, com desenvoltura, interagindo com a plateia, ou então eu vou conseguir ter aquela conversa difícil com tal pessoa, que eu já estou querendo há algum tempo, mas não consigo, porque eu vou ter esse sentimento, já fez um filme na cabeça, já tem mais parâmetro para chegar naquele objetivo. Muito bem, se esse é o primeiro passo, vamos para o segundo. E eu espero que vocês estejam me acompanhando de verdade com aquilo que vocês estão planejando mudar. Que vocês já estejam fazendo um pouquinho esse exercício aqui junto comigo. O segundo passo, ele é bem óbvio. Agora eu vou ter que dar essa pausa. É bem óbvio, mas a gente geralmente não pensa assim. A gente não organiza o nosso pensamento assim porque a gente não aprendeu assim na escola. Simplesmente a gente foi crescendo, foi conseguindo atingir alguns objetivos, outros nem tanto. Normalmente, nesses objetivos que a gente está um pouquinho empacado, é que fica mais clara a necessidade de ter estratégia, planejamento, alguns passos para seguir. Então o segundo passo é ações coerentes. Eu preciso pensar nas ações que vão fazer sentido, que vão me aproximar de onde eu quero. A pessoa quer emagrecer, o projeto dela para o ano de 2018 é emagrecer, só que emagrecer é meio subjetivo, né? Quero pesar tanto. Faz um filminho na cabeça. Aí a pessoa faz o filminho, entrando na roupa tal, ir na praia. Não é legal pensar assim? Aí ela vê a cena, ótimo, conseguiu fazer o filminho. Qual é a ação coerente que ela pode fazer se ela tem esse objetivo? Dá um exemplo. O objetivo da pessoa é emagrecer tantos quilos, pesar tanto, já viu o filminho, uma ação coerente. Educação alimentar. Educação alimentar, atividade física. Disciplina para conseguir colocar isso em prática. De repente ler alguns livros sobre, conversar com pessoas que já atingiram esse objetivo. É importante pensar realmente em algumas ações coerentes, mas é óbvio que você não vai pensar em todas de uma vez só, porque no primeiro momento fez o filminho daquilo que você quer alcançar, pensou numa ação coerente, encara isso como o primeiro passo e vai lá e dá o primeiro passo. Eu sei que eu estou falando aqui nada de novo,
muita gente já até usa essas estratégias, mesmo assim, meio de forma inconsciente. Quer ver pessoas que usam essas estratégias? São as pessoas que são boas realizadoras. Tenho certeza que vocês conhecem alguém no universo de vocês, ou vocês próprios são essa pessoa, que quando querem uma coisa vão lá e fazem. Não tem gente assim? Pô, fulano, quando diz que quer um negócio, vai lá e realiza. Falou aquilo, fez o movimento e atingiu. Essa pessoa já tem dentro dela uma estratégia, que é eficiente para realizar objetivos. Então, ações coerentes e eu vou fazer um movimento na direção daquilo que eu quero alcançar. Muito bem. Qual é o terceiro passo? São só 4 passos. É uma fórmula bem simples, fácil até de gravar. O terceiro passo é o mais subjetivo de todos, que é aquela pausa para você ver se você está se aproximando ou se você está se distanciando do seu objetivo. Apesar de ser subjetivo esse passo, ele é muito importante, porque às vezes você está lá na ação, fazendo aquilo que você se determinou como ação coerente, mas o objetivo não está chegando mais perto de você, e aí você vai ter uma sensação assim de fraqueza, de desmotivação, até de vazio. Por quê? Porque não está dando resultado. Então essa pausa é muito importante. E aí uma vez que você dá essa pausa e faz a avaliação, se estiver chegando perto do objetivo, o que você faz? Continua andando na direção dele. E se não tiver? Quero ouvir mais com clareza. Reprograma, muda a estratégia. Mais alguma fala? Se eu perceber que eu não estou caminhando na direção do meu objetivo, eu falo? Refazer o trajeto. Todo mundo falou certo. Eu só gosto de chamar, segundo o que eu aprendi lá na neurolinguística, de flexibilidade comportamental. Flexibilidade comportamental, o termo já é autoexplicativo. Se eu não estou conseguindo por esse caminho, com esta ação, é natural que eu entenda que eu preciso de outra ação. É uma fala meio radical, mas tem um autor que eu li, que ele dizia o seguinte: a definição de loucura é você fazer sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Não é coerente. Um amigão meu estava conversando comigo, a gente não tinha muito tempo, então foi uma conversa rápida, e ele aproveitou para dar aquela desabafada, que eu tenho esse imã, né? Onde eu estou, já tem alguém desabafando, mas eu gosto, faz parte da minha missão, então eu não reclamo. Por telefone, na mensagem do WhatsApp, quando eu estou de folga eu estou falando. E isso é tão bom, eu realmente não estou reclamando, gente. Se tem alguém aqui que já está nessa ligação comigo, continue, porque eu gosto. Mas se eu não puder, eu não vou atender naquela hora, não vou falar depois, por aí vai. E aí ele veio falando da relação dele. E relacionamento é um assunto que vem assim enxurradas. Parece que aí o imã é maior ainda. E teve uma hora que eu estava ali ouvindo a narração dele e foi interessante, porque ele falou a senha. Ele disse assim: Anderson, não aguento mais, eu estou batendo sempre na mesma tecla e ela não muda. Aí eu ri e eu falei para ele: esse é o problema, amigo, está batendo na mesma tecla, tem que bater na outra tecla, que eu não sei nem qual é, a gente pode conversar mais, mas se você bater na mesma tecla não vai mudar, já está provado. Então, aquele terceiro passo, quando a gente está indo na direção da nossa mudança, deu aquela avaliada, sei lá, entrei na academia, mas não estou emagrecendo, tem alguma coisa errada. Eu tenho uma cliente que estava fazendo uma dieta low carb, sem carboidrato, praticamente zero. Muita gente rindo, será o que é isso, gente? Só se fala nisso agora. E a amiga dela já tinha emagrecido 16 quilos. E ela há 3 meses, nem uma grama. Que tristeza, que tristeza. Mas eu falei para ela, eu não sou orientador nessa área. Eu sou especialista em nutrição. Mas eu entendo de mudança, sobre estratégia de mudança. Então eu falei: amigo, não está funcionando. Eu sei que você está aí persistente, e é legal a persistência, vou falar sobre isso já já, mas a persistência, quando ela está na fase já da teimosia, aí não dá certo. Aí é preciso dar a pausa, ver que não está se aproximando do objetivo
e ir para o quarto passo. Esse quarto passo eu acho ele fantástico. Flexibilidade comportamental. Eu vou fazer diferente. Eu vou mudar o meu plano, a minha ação. Aquilo que eu... Aí ela mudou de dieta agora, já está fazendo outras atividades físicas e eu tenho quase certeza que ela vai ter o resultado dela lá. Muda a ação. E se mudar a ação e ainda assim o resultado não aparecer? Flexibilidade comportamental. E aí vai. Só tem que ter um cuidado. Os ansiosos. Porque quando você faz a mudança, tem que ter um pouco de paciência e de persistência. Algum critério você precisa usar, até assim de bom senso. Se você realmente falar, eu não tenho bom senso, pede alguém que tem, para te ajudar nisso. Fala assim, ó, eu já fiz a mudança, mas quanto tempo eu fico? Aí escuta a pessoa que tem bom senso, vai te falar, ó, espera mais um pouquinho, insiste aí mais um pouquinho. Porque se você faz uma mudança comportamental e aí em uma semana não deu resultado, você já quer mudar, aí você corre o risco de entrar nesse looping, de ficar mudando e não ver o resultado. Aí o que eu ouço? O que eu ouço as pessoas falarem? Eu já fiz de tudo e não mudou. O que faltou? Consistência naquela ação coerente que você escolheu. Então olha os 4 passos rápidos. Todo mundo achou que ia ser uma coisa complexa? Muito rápido e fácil de entender. Primeiro eu preciso saber o que eu quero. Aí eu faço um filminho do que eu quero. Gasta um tempinho, gente, fazendo isso no final do ano, ou agora, ou quando chegar em casa. Vocês decidem o momento. Gasta um tempinho fazendo esse filminho daquele objetivo que eu quero alcançar. Segundo passo qual é? Agora já é a parte da, como é que a gente fala isso? Da arguição. Eu sei que foi muito rápido, mas quem falar, quem souber, pode falar. Segundo passo é o quê? Eu sempre acho que a responsabilidade é do palestrante, então eu assumo. Eu vou repetir. Escolher ações coerentes. Escolha uma que seja e parta para a ação. Terceiro passo, a pausa, para analisar se está chegando ou se não está chegando. Lembra dessa minha cliente low carb, que vocês vão guardar isso na cabeça. 3 meses na dieta sem resultado. E o quarto passo, flexibilidade comportamental. Estrelinha para o nosso amigo que falou na risca. Então, sem querer ser chato, só um pouquinho. Qual é o primeiro passo mesmo? Saber o que quer. Ele chamou de foco, tá bacana. Saber o que quer. É assim, cru, simples. E nesse primeiro passo ainda tem um detalhezinho estratégico. Qual é? Fazer o filminho. Muito bem. Segundo, ações coerentes. É uma delícia isso, essa parte é muito boa. Ações coerentes. Terceiro passo, pausa. Para quê? Para reflexão, ver se está aproximando ou se está afastando da meta, ou se não está dando resultado. E quarto passo, flexibilidade comportamental. Aí uma palavra mágica: até conseguir. Porque só não consegue quem desiste. Tu vai ganhar nota 10 no final, ele está falando tudo. Já está até lendo meu pensamento? Deve ser médio, né? Está aqui já conectado comigo. Só não consegue quem desiste, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos e a nossa capacidade, ela é incrível. Tem um pensador, agora não sei se foi Aristóteles, eu acho que foi, mas vou chutar, e ele disse o seguinte: se nós soubéssemos da capacidade que a gente tem de se transformar, a gente ficaria assombrado com a nossa capacidade. É porque essa capacidade às vezes está adormecida, ou você ainda não acionou essa força que você tem. Muitas vezes a gente se sente fraco quando na verdade tem um verdadeiro leão aqui dentro, ou uma leoa, que pode sim arregimentar os seus recursos internos, colocar numa direção que você almeja alcançar e trabalhar dentro desse plano estratégico. Porque aí você não vai ser igual a mosquinha que fica batendo a cabeça no vidro. Você vai saber que você quer aquilo, você vai escolher ações, você vai dar a pausa e você vai ver se está conseguindo. Se não está, você vai mudar. Qual é a palavra mágica? Peguei. Até conseguir.
Aí você vai mudar vai fazer a mudança até conseguir o seu resultado. Mas muito bem, está parecendo muito fácil isso, hein, Anderson? Está legal, tem uma certa coerência, mas está parecendo muito fácil. Por que não é tão fácil assim? Também refletir sobre os obstáculos mais comuns. Obstáculos comuns. O mais comum de todos, aí sim a gente volta para aquela história do início. Sim a falta de persistência. E infelizmente não tem uma mágica para isso. É um músculo que você tem que exercitar. É uma musculação interna que você tem que fazer. Se você simplesmente não tiver afim, se você desistir com facilidade, você não vai desenvolver esse músculo. É por isso que o Steven Spielberg, sabe? Steven Spielberg, cineasta, famosão, um dos mais famosos aí do planeta. Sabe o que ele falou uma vez? Eu achei incrível. Gravei essa frase dele, nunca mais esqueci. A única coisa que eu lamento é não poder dar a infância difícil que eu tive para os meus filhos. Olha que coisa incrível. Ele lamenta porque ele não pode dar. Ele não tem como dar a infância difícil que ele teve. E ele sabe com clareza que quem ele é, que ele se tornou como ser humano, como profissional, vem da história dele e da dificuldade que ele vivenciou. Pô, Anderson, está fazendo apologia do sofrimento. Tem que ser difícil para você crescer. Não é assim. Mas se ficar fácil demais, a pessoa fica acomodada, vai para a zona de conforto. Existe uma tendência instintiva em nós que adora o conforto. Quem é que gosta de acordar às 5 horas da manhã para correr? Para dar volta na lagoa? Ou volta no Maracanã, igual eu dou lá perto de casa? Ainda tem a possibilidade de atravessar a passarela e ir para a Quinta da Boa Vista. Show de bola! Quinta da Boa Vista muito boa. E eu acordo às 5 horas da manhã. Não estou fazendo autopropaganda, mas foi uma coisa que eu quis fazer na minha vida. Eu quis ter essa disciplina para poder fazer uma coisa que eu gosto muito, atividade física. Senão não dava por causa do trabalho. E aí eu gosto da caminha? Gosto. Foi difícil para eu conseguir me desvencilhar dela? Foi. Mas eu queria. E queria com vontade. E aí fui fazendo os movimentos que eu aprendi a fazer na vida. E eu tinha uma vantagenzinha. A vantagenzinha é que, como eu trabalho com isso, e as pessoas me procuram para ajudar, aí eu tive uma motivação extra muito forte, né? Qual é a motivação extra? Coerência. Exemplo. Como é que eu vou ajudar a pessoa a mudar se eu não mudar minhas próprias questões? Mas isso também pesou nas minhas costas. Pesou porque eu levei isso tão a sério que teve uma hora que eu estava meio neura. Eu achava que eu tinha que ser perfeito, mudar tudo, fazer tudo certo. Graças a Deus eu li esse livro aqui, ó, Hora das Propagandas. Reforma íntima sem martírio. Li, reli e continuo lendo. Eu falei que o Poder do Agora, o livro mudou minha vida, né? Naquela época, aquele era o meu melhor livro da vida. Nesta época, este está sendo o meu melhor livro da vida. Porque ele nos ensina o processo de mudança sem martírio. Porque eu já estava no martírio. Na busca da coerência, agora eu sou coach, sou terapeuta, se eu não estiver ali na perfeição, como é que eu posso ajudar o outro? Não é bem assim. Porque aqui a gente, não vou nem entrar nesse detalhe, porque já tem a ver com a outra palestra de sombra e por aí vai. Mas quando você aprende a aceitar as suas limitações e as suas mazelas, porque todos nós temos, quando você aprende isso de verdade, aí é que a sua força se liberta. Aí é que você consegue realizar com muito mais contundência qualquer que seja o seu objetivo. E aí eu estava falando dos obstáculos mais comuns. Aí falei da falta de persistência, porque a gente tem uma tendência a entrar na zona de conforto. Esse é o obstáculo mais comum. Não tenho muito o que falar a esse respeito. Fique ligado nisso e queira desenvolver esse músculo, porque isso é uma decisão pessoal. Segundo obstáculo mais comum é medo do fracasso. E eu entendo isso, gente, porque é uma experiência humana natural, você sentir medo. Eu tenho pessoas
próximas a mim, que já tentaram tantas vezes o mesmo, no caso agora não é cliente, um objetivo, e não conseguiu, que a pessoa já está até meio assim, sabe? Vai que eu tento de novo e não consigo. Ela está meio identificada com esse resultado. Se eu não conseguir, eu vou me sentir fracassada. Mas não é esse o processo. Se ela não conseguiu por algum caminho, o que a gente tem que fazer? De novo, flexibilidade comportamental. Cara, mas eu já tentei várias coisas, mas não tentou tudo. Está faltando algum elemento. Se você tiver clareza de que esse é o processo humano de realizar o objetivo, você não vai ter dúvidas. Você vai buscar uma outra solução. Ah, mas Anderson, a solução que eu adotei, que eu já fiz, que eu acho que eu já fiz tudo, ou quase tudo, nada consegui. Então busca ajuda. E buscar ajuda não é uma ação coerente? Claro que é uma ação coerente. Às vezes você busca ajuda num lugar que você não tinha buscado ainda, e aquilo otimiza os seus recursos, aquilo destrava a barreira interna que você se encontra. Esse aí é o papel dos terapeutas, dos psicólogos, coaches. De repente foi no psicólogo, não deu muito certo. Aí foi no coach e deu, porque o que a pessoa precisava era disso. Ou o contrário, foi no coach e não deu certo, porque ela precisava de um psicólogo, um terapeuta, ou um xamã, ou um guru, ou uma casa espírita. Procura até encontrar. Porque senão você vai carregar esse fardo, esse peso, que é não ter atingido um objetivo importante na sua vida, seja ele qual for. Então o segundo obstáculo comum é esse medo do fracasso. Vamos tirar essa nuvem e partir para a nossa vida com um pouco mais de peito aberto. Porque não se trata de você. Você não é fracassado. Você só ainda não atingiu o resultado que você queria atingir. Outro obstáculo comum. Chegou no final do ano, lembrei da palestra, cheguei em casa, até anotei. Sugestão hipnótica. Cheguei em casa, até anotei aqueles 4 passos, mas vou fazer uma lista com 10 objetivos para o ano de 2018. Complicado, muito objetivo. Vou ser redundante, tem gente que fala assim, muito objetivo demais. Muito objetivo demais. Foca ou naquele assunto que você já está querendo mudar há algum tempo e não consegue, ou em 2, assim, 3 no máximo, porque senão sobrecarrega. Aí você acha que a estratégia dos 4 passos tem um problema. Não, você que caiu na armadilha comum de escolher o objetivo demais. 4º obstáculo mais comum. Esse é tipo o pulo do gato. Não tenho a expectativa de todo mundo entender isso com clareza absoluta e sair daqui resolvido em relação a esse assunto. Mas, para aqueles que estiverem prontos, e se eu conseguir também explicar da forma adequada, que tem muito a ver também com a forma que se explica. Então vamos lá. Respirar fundo. 4º obstáculo mais comum. Já ouviram falar de autossabotagem? Todo mundo está achando que a autossabotagem é o obstáculo mais comum, né? Pegadinha, não é? Acreditar que existe esse negócio chamado autossabotagem te atrapalha muito. E atrapalha assim por uma razão muito fina, quase invisível. Porque eu ouço isso direto. Todo dia eu ouço alguém falando isso. Não, mas eu vou lá e me saboto. Quando eu estou quase conseguindo, eu vou lá e me saboto. Que mensagem que está rodando no íntimo dessa pessoa, que está invisível para ela? Aí eu chamo ela e falo assim, ó, deixa eu te explicar um negócio. Quando você fala isso, você está afirmando para você mesmo, e para o universo, que tem uma parte dentro de você que é ruim, que não gosta de você. Vou até usar uma palavra meio do corriqueiro, que está a fim de te sacanear, puxar o teu tapete. E quando você afirma para você mesmo, e para o outro, e para o universo, que tem uma parte sua que está te sabotando, você se dividiu por dentro.
já existe um conflito aí. E quando existe um conflito aí, é sinal de que você não está se apoiando da forma correta. E aí eu entro no quinto obstáculo mais comum, que é a autocrítica excessiva, que é você não saber lidar com essa parte sua que você está chamando de sabotadora, que não é sabotadora. E aí o quarto passo, o quarto obstáculo e o quinto, eles se misturam um pouco, né? Acreditar que existe autossabotagem e por isso você se critica. E se você se critica, você não está se apoiando. Repetindo, se tem uma pessoa muito amiga que chega para você falando de uma situação, de que ela não consegue e tal, e que está tentando, se esforçando, aí você fala, mas você também não quer o suficiente, se você quisesse mesmo você já tinha conseguido isso. Tem pessoas que falam isso, mas normalmente quando é muito amigo você não fala isso. Geralmente você apoia, geralmente você dá força, geralmente você dá um conselho legal, você segura na mão da pessoa e fala, não, calma aí, vamos ver aqui o que está acontecendo, eu estou contigo. E aonde eu estou querendo chegar? Quando você acredita que existe autossabotagem, uma parte sua que está te sacaneando, e você entra num processo autocrítico excessivo, você não está sendo esse amigo de você mesmo. Você não está sabendo se apoiar. E isso está, muitas vezes, na base do insucesso em atingir os seus objetivos, seja eles quais forem. Porque se não existe autossabotagem, Anderson, o que é esse fenômeno? Explica, por favor, porque eu estou ainda no ar. Eu estou sentindo que vocês ainda estão um pouco no ar. E é normal, porque eu não falei tudo ainda. Existe um conceito que eu aprendi realmente na programação neurolinguística, do qual eu vou ser grato eternamente, porque isso me libertou de um monte de questões, que diz o seguinte: todo comportamento ou toda emoção, por mais negativos que sejam na sua percepção, tem por trás uma intenção positiva. Aí eu falei, calma aí, todo comportamento saiu, gosto de questionar, né? O pensamento vai rápido e livre para achar onde está a brecha nessa história. Se eu chegar na rua e vir vou falar uma coisa feia agora, tá, gente? Mas é só exemplo. Um cachorrinho lá, frágil e magro, querendo chegar perto, pedir uma comida, e eu chutar o cachorrinho. Isso é um comportamento que vem de uma emoção. Tem intenção positiva aí? Quem ousa falar? Neurolinguística diz que todo comportamento tem intenção positiva. O cara vai, agride a mulher, a namorada, a esposa. Tem intenção positiva aí? O outro espanca alguém no trânsito porque levou uma fechada. Tem intenção positiva aí? O outro começa a usar drogas desesperadamente, às vezes até chega no suicídio inconsciente. Tem intenção positiva aí? Tem. Se a gente entender o conceito de intenção positiva, porque a palavra gera essa dúvida e essa má interpretação. Positiva parece que é o lado bom do comportamento. Não é o lado bom, é o que a pessoa ganha com aquele comportamento, porque ela tem um ganho quando ela faz aquilo. Agora eu vou trazer exemplos mais leves um pouco, para não gerar polêmica e para não confundir. Digamos que o sujeito passou uma situaçãozinha ali no trânsito, uma fechada, alguém que não deu uma passagem, e ele abre a janela, e esbraveja, e xinga o outro. Sei que aqui ninguém nunca fez isso. E aí acontece isso. Se esse cidadão vem conversar comigo, e ele fala, pô, Anderson, eu estou chateado comigo, eu estou chateado porque eu fui numa palestra lá no Lar Francisco, e aí falaram de mudança, e eu entendi que eu queria muito mudar uma coisa esse ano na minha vida, que era ser um cara mais paciente, mais calmo. Aí eu vi até um filminho de uma cena do trânsito, e eu reagindo com calma e paciência, mas eu não consegui, e eu estou frustrado comigo agora.
E aí eu vou explicar para ele o conceito de intenção positiva. O que você ganha no ato do grito, do xingamento? Para um pouquinho para olhar para você. Não, mas eu não ganho nada, esse é um comportamento horrível. É geralmente o que eu ouço. Então calma, respira fundo. Olha para você com calma, se observa. O que você ganha com aquele ato? Desabafo. Alguém poderia falar assim, botar o estresse para fora. A pessoa às vezes está mega estressada com a vida, com a esposa, com o trabalho, perdeu o emprego, está com o filho doente, sei lá. Qualquer tipo de estresse. E aí ela usa esse caminho como um canal para extravasar o estresse dela. Só que ela faz isso inconscientemente. Ela já está automatizada. Tem pessoas que já arrumaram um caminho para se livrar do estresse e faz isso rotineiramente. Ou brigar em casa, gritar com os filhos, ou fumar cigarro, ou usar qualquer outra droga, que a droga é uma maravilha, né? A droga é uma maravilha para anestesiar o ser humano. Se o ser humano está com uma dor emocional, seja lá qual for, se ele está com uma carência, uma dificuldade familiar, a droga anestesia na hora. Tem intenção positiva em usar droga? Tem. Porque a pessoa quer justamente essa anestesia. Mas não para por aí, é claro, né? Senão a gente colocaria esse conceito de intenção positiva e está tudo certo, ninguém muda mais. Não, gente, lembra o que a gente estava falando agora há pouco? São os obstáculos mais comuns que fazem a gente interromper a nossa caminhada rumo ao objetivo que a gente quer alcançar. Então, ao invés de olhar para aquela parte sua que você acha que é a sabotadora, que quer te detonar, olha para essa parte agora com um pouquinho mais de amor, de compreensão. Essa é uma renovação de atitude que eu assim gostaria muito de ver mais pessoas fazendo aqui no lar, ou em todas as pessoas que passam por mim de alguma forma. Olha para aquela parte sua e pergunta para ela: o que você está trazendo para mim de positivo? O que eu estou precisando receber através desse comportamento? E se você parar e fizer essa reflexão, é bem capaz de você ter essa resposta. Quantas e quantas vezes, no processo de ajudar uma pessoa a emagrecer, e aí não tinha nada a ver com dieta, com exercício, acaba tendo, porque isso faz parte do processo, mas ela estava travada emocionalmente, porque a comida para ela era um remédio. Assim como a droga para algumas pessoas é um remédio, e assim como relacionamentos doentios para algumas pessoas é um remédio. Eu me jogo naquele relacionamento para preencher um vazio. Olha a intenção positiva aí de um relacionamento abusivo ou doentio. Eu estou querendo preencher um vazio, eu sou carente, ou melhor dizendo, corrigindo, eu estou carente. Aí eu quero usar um relacionamento para preencher esse vazio. Depois que você entende essa dinâmica, mais um exemplo lá da questão da comida. Já vi tantos casos parecidos, pessoas que comem além da conta para acalmar a ansiedade. A colega ali falou, eu vi. Comem para acalmar a ansiedade. E aí ela come chocolate, bomba de chocolate, doce, salgado, tapioca, mistura com tudo, feijão, arroz. Aí a ansiedade acaba. Mas aí ela fica culpada, porque no fundo ela quer emagrecer, foi o projeto que ela fez no final do ano, no início do ano, e aí vira um conflito. Aí sabe o que ela fala para ela? Tem uma parte minha que me sabota, eu fico arrasada com isso. Não é essa parte sua que faz você comer mais do que você devia, ela tem uma intenção positiva na sua vida, ela está querendo aplacar a sua ansiedade, só isso. Foi um esquema que o seu sistema arrumou para lidar com a sua ansiedade. Aí a pessoa tem a iluminação da história dela. Por quê? Se a comida em excesso, qualquer coisa em excesso, droga como eu falei, relacionamentos, enfim, para trazer vários exemplos ao mesmo tempo, se isso está servindo para acalmar a sua ansiedade, qual é a cura então? É julgar essa parte sua? Não, é acolher, trazer para perto, falar, não, agora eu te entendo, eu até agradeço, porque você estava trabalhando em prol de uma coisa positiva para mim,
Mas qual é a cura então? Essa pergunta eu sempre faço, ela não é tão fácil assim de captar. Mas vamos lá. Agora eu vou olhar para você, tu respondeu tudo. Agora você diz aí. Vou te passar até o microfone. Brincadeira, sem pressão. Se eu já sei, dica, que comer demais é para aplacar a minha ansiedade. Hã? Aê, tratar a ansiedade. Você precisa cuidar da sua ansiedade com outra coisa e não com comida. Aí vem aquela ideia, caramba, então é isso. Eu como demais, não é porque eu sou gulosa, não é porque eu sou sem vergonha, não é porque eu quero me detonar, não. Porque você estava aplacando a sua ansiedade através da comida. Aí a pessoa faz um plano de ação, aí sim. Agora eu descobri que a minha meta é emagrecer, mas antes disso eu preciso lidar com a minha ansiedade. Aí ela pode buscar uma ação coerente, não pode? Já que ela tem clareza que o que ela quer é lidar com a ansiedade dela, qual uma ação coerente para lidar com a ansiedade? Atividade física, é uma coisa que ajuda muitas vezes. O que mais? Meditação. Olha aqui, pessoal afinado. O que mais? Hã? Leitura, psicólogo, yoga, faz. O Hermógenes falou, se na Bahia a gente pode falar felicidade, e aqui a gente fala felicidade, é yoga, o que a gente quiser falar, tá certo. E foi o Hermógenes, né? Que é um dos introdutores da yoga aqui no Brasil. Então, uma vez que você descobre a intenção positiva daquele seu comportamento que você condenava, que você julgava como um sabotador, aí você tem a chance de pensar, vamos lá, se eu estou num relacionamento, se eu quero a todo custo um tal relacionamento, mas ele acaba me trazendo dor, sofrimento, por que eu faço isso, meu Deus? Porque eu quero sofrer? Não, porque de repente tem uma carência aí mal resolvida, porque tem uma dificuldade lá atrás com pai e mãe, e é tão comum, né, que as dificuldades sejam com pai e mãe, e não é uma crítica, obviamente, isso é porque é a nossa condição humana, né? Os nossos pais, com tudo de melhor que eles nos dão, às vezes, ainda assim, a gente fica sentindo falta de alguma coisa, porque é uma dinâmica, né? Eu acabo sempre falando disso. O sistema familiar é ali, como se fosse um só corpo, todo mundo interagindo e se influenciando. E aí, se a minha busca por um relacionamento que não é legal está relacionado a isso, qual é a intenção positiva desse relacionamento? Fazer você olhar para isso, fazer você voltar. Aí sim, é bem possível que você precise buscar ajuda. Aí você vai lá e resolve, que é uma delícia quando resolve, né? Resolve a questão com o pai, com a mãe, e aí faz aquela harmonização interna. Aí quando você volta para a vida, o relacionamento ruim já não faz mais sentido. Você não quer mais aquela pessoa que te maltrata, porque você resolveu o X da questão lá atrás. Agora você se ama. Quando a pessoa não está no cerne do seu amor próprio, ela não consegue, olha que coisa incrível, ela não consegue ficar numa relação saudável. Se vier alguém gostando muito dela, e uma pessoa bacana, tudo de bom, querendo fazer ela feliz, sabe o que ela vai dizer? Não gostei dele. Infelizmente, eu queria tanto gostar dele, porque ele é tão legal, ele é tão bom para mim, mas eu gosto daquele outro lá, ó, daquele que me faz sofrer, daquele que não me quer, daquele que me troca. Por quê, meu Deus? Porque dentro dessa... Estou sendo dramático, né? Estou sendo meio teatral, porque às vezes eu vejo umas carinhas de sono, aí eu fico com vontade de ser mais teatral, para despertar. Por que, meu Deus? Porque eu ainda não estou me amando. Se eu não estou me amando, é como se tivesse uma vozinha lá dentro dizendo: eu não valho muita coisa, eu não mereço. Essa vozinha não está consciente, quem dera, porque aí você detectaria logo e resolveria. Eu não mereço, eu não valho muita coisa. Aí isso vira uma vibração. Tudo é energia, né? Tudo é vibração.
Aí essa vibração dentro de você, você está andando aí pelo mundo, com essa vibração. Eu não mereço, eu não vale muita coisa. Aí se sintoniza com alguma criatura no universo. E essa criatura vai vir trazendo o que para você? Você não merece, você não vale muita coisa. E ela vai espelhar para você aquilo que está dentro. Então, enquanto a pessoa não cura a sua questão da menos-valia, da baixa autoestima, ela vai pular de galho em galho, em relacionamento ruim. Depois ela vai dizer para as amigas: eu tenho um dedo podre. Não é dedo podre, é a sua questão interna que ainda não foi resolvida, mas pode ser. E se a gente está aí no final do ano, por que não colocar objetivos nobres na nossa pauta? Principalmente aqueles que você sabe que está precisando dar uma trabalhada profunda. E agora pode ser, nesse nosso encontro de hoje, nessa nossa conversa, a chacoalhada, o despertar. Se estava engavetado o objetivo, fala: não, agora eu já tenho até uma estratégia, tenho 4 passos claros e vivos na minha cabeça. O primeiro passo é saber o que quer, fazer um filminho na cabeça do que você quer. Segundo passo, ações coerentes, é isso, aí eu vou na direção daquilo que eu me predispus a fazer. Terceiro, pausa para a reflexão. Para quê? Para ver se está no sentido certo ou se está se afastando. E o quarto, com a palavra mágica, comportamental, até conseguir. Muito bem, ó, a bola passou ali para ela. Tu viu? Ela tá agora, ela pegou o negócio, está mais afinada. E eu adoraria ter um livro desse para cada um aqui agora. Nem esse eu posso dar aqui na minha. Mas ó, faz muito sentido. Se é uma dica, hashtag fica a dica. Reforma íntima sem martírio para 2018. Quem ainda não leu, quem já leu, leia de novo, porque é um enriquecimento assim profundo. Ah, mas a linguagem é meio difícil. Não é tanto. Quem já leu Divaldo, lê qualquer coisa, porque isso aqui fica até fácil. Tem uma palavrinha ou outra, mas aí você, pelo contexto, entende, lê com calma. É uma maravilha. Isso me faz tão bem, me ajuda a ajudar as pessoas que passam pela minha vida. Meus queridos irmãos, mais uma vez, uma grande alegria estar com vocês. Muito obrigado por esse encontro, essa oportunidade. Até a próxima. Tudo de bom.